O clima no Flamengo ganhou novos contornos com uma possibilidade que pode balançar o mercado e movimentar a torcida. Depois de um período de indefinições e ajustes internos, surgiu aquela oportunidade que muitos consideravam impossível. O Mengão pode ter uma chance real de buscar Marcos Leonardo, um atacante jovem, com talento e presença diária, que poderia chegar ao clube como uma peça estratégica, pensando não apenas em reforço imediato, mas também no futuro do elenco. A situação envolvendo mudanças de regras internacionais abriu uma brecha que deixou esse cenário mais próximo, e mesmo sem nada oficial no papel, o interesse existe e a movimentação de bastidores voltou a agitar o noticiário rubro-negro. É como se o clube tivesse encontrado uma via inesperada no momento certo. Uma chance de ouro, como muitos gostam de dizer quando aparece algo desse tamanho no horizonte do futebol. Enquanto essa possibilidade ganha força, o Flamengo também vive um momento de transição dentro do elenco. Alguns jogadores que chegaram com expectativa e projeção não conseguiram consolidar o espaço desejado. O caso mais comentado é o de Michael, que apesar da capacidade técnica e dos lampejos de velocidade, nunca encontrou um lugar definitivo no sistema atual. Sem sequência e com um custo alto, a direção entende que pode ser o momento de ouvir propostas. O mesmo vale para Alan, que apesar de qualidade, não conseguiu se firmar no meio-campo na intensidade que o time exige. As atuações não convenceram e a falta de minutos se tornou um sinal claro de que o ciclo pode estar perto do fim. Já na lateral esquerda, Matias Vinha movimenta os bastidores por uma questão diferente. Existe mais potencial do que aproveitamento. Quando atua, mostra competitividade e entrega. Mas a irregularidade de minutos gera frustração e abre margem para conversas sobre uma possível saída caso o clube receba propostas. E há também a situação de Everton Cebolinha, que apesar de continuar sendo utilizado em determinadas situações, se vê diante de um cenário delicado. Com pouco tempo em campo e contrato se aproximando do fim, o jogador pode pensar em novos caminhos caso não se sinta valorizado com a minutagem oferecida. O Flamengo, portanto, terá de decidir se renova, negocia ou aposta em um novo ciclo de ataque. Paralelo a isso, a comissão técnica também vira tema central do momento. Felipe Luiz está na última semana de contrato e, mesmo com um clima de otimismo, a assinatura ainda não aconteceu. O clube quer a permanência e o treinador também deseja seguir, mas ajustes contratuais ainda impedem o fechamento imediato. A torcida aguarda porque entende que a continuidade técnica é determinante para o planejamento do próximo ano. E não é apenas planejamento teórico, o treinador está diretamente envolvido na análise do elenco, na avaliação de peças que podem chegar e na reestruturação de setores específicos que precisam de reforço. Mesmo sem documento oficializado, a rotina de estudos e preparação segue dentro do clube, ilustrando confiança na permanência. Porém, no futebol, até a tinta tocar o papel, existe sempre o risco. É isso que mantém parte da torcida apreensiva, sobretudo por já ter vivido situações parecidas no passado. No meio desse turbilhão, um nome em especial ressurge com força: Emerson Royal. O lateral contou recentemente que viveu uma chegada turbulenta ao Flamengo. Depois de uma lesão complicada no tendão, ficou meses parado, sem pré-temporada, e foi colocado em campo às pressas. Jogou antes do ideal fisicamente, ainda longe da forma ideal, em uma realidade oposta ao período de adaptação que um atleta geralmente recebe ao desembarcar em um gigante do futebol brasileiro. Naturalmente, isso gerou críticas, disputa por espaço e momentos difíceis.
Porém, ele reconheceu a cobrança, assumiu responsabilidade e afirmou que quer arrancar em 2026 com outra postura. Descansar. Trabalhar desde o início da temporada e competir por posição de igual para igual. Se esse plano se concretizar, o Flamengo pode ganhar um lateral forte, competitivo e em sintonia com a exigência do nível que o clube demanda. A disputa com Varela promete ser intensa, principalmente porque o uruguaio terminou a última temporada em alta, entregando atuações sólidas em jogos importantes, inclusive em decisões continentais. 2 laterais confiáveis mudam o patamar de um setor e podem deixar o elenco mais equilibrado. A partir desse cenário, a possibilidade envolvendo Marcos Leonardo ganha ainda mais sentido. O clube sabe que, em determinados momentos, o mercado não oferece um reforço de impacto a preço acessível. Mas quando uma brecha aparece por causa de mudança de regra e obrigatoriedade de liberar um estrangeiro, nasce a oportunidade. A ideia de um empréstimo curto não está descartada. Seria uma forma imediata de suprir a saída de Juninho e criar um ambiente competitivo com Pedro, ampliando o repertório ofensivo e oferecendo mais alternativas ao treinador. Para o Flamengo, 6 meses de um jogador desse nível podem significar muito. Podem dar tempo para negociar compra definitiva, podem valorizar ainda mais o atleta ou até abrir espaço para um acordo futuro em condições melhores. É uma janela curta, mas que pode entregar retorno esportivo e técnico. E no meio dessas possibilidades surge a reflexão interna sobre quem deve sair, quem deve ficar e quem merece receber a aposta renovada. O elenco do Flamengo não é pequeno, mas precisa ser mais equilibrado. Existem posições com excesso e outras com carência. O clube sabe disso e trabalha nos ajustes. Não se trata apenas de contratar por contratar, mas de entender função, encaixe, característica e uso real dentro do time. Se Marcos Leonardo realmente entrar na pauta com força, ele só faz sentido se a estrutura tática for pensada para aproveitá-lo. Caso contrário, vira apenas mais um nome. O momento pede estratégia e não impulsividade. A torcida quer estrela, mas quer coerência. O Flamengo quer reforço, mas precisa de organização. E o mercado, como sempre, se movimenta com velocidade, abrindo oportunidades apenas para quem está atento a cada detalhe. A movimentação nos bastidores continua intensa e, conforme as engrenagens giram, a diretoria tenta equilibrar decisões esportivas com pressão popular. A discussão sobre quem sai e quem fica deixou de ser um simples debate e passou a ser parte do planejamento central. A saída de jogadores como Michael, Alan e até Matias Vinha não é tratada como um fracasso individual, mas como uma adequação necessária para manter o elenco funcional. Nem sempre um atleta de qualidade encontra o ambiente perfeito para desempenhar bem, e isso vale para todos os setores. Quando o treinador monta um sistema que exige características específicas, alguns nomes naturalmente ficam para trás. O que o torcedor percebe dentro do campo é apenas a parte final de um processo longo que nasce na prancheta, passa pelo vestiário e se transforma em desempenho ou ausência dele. Por isso, a análise vai além de expectativa e passa a ser sobre utilidade real. O Flamengo precisa que cada jogador tenha propósito claro no elenco, caso contrário, o espaço se perde e as saídas se tornam inevitáveis. Nesse contexto, a preocupação em torno da renovação de Felipe Luiz cresce justamente porque ele é a peça que amarra todas essas decisões. Sem segurança sobre quem vai comandar a próxima temporada, qualquer contratação ou permanência fica no ar. A pressão não é apenas emocional,
é prática. O time precisa de um norte. O torcedor sente isso e reage porque sabe o peso que a continuidade tem dentro de um projeto vencedor. A ausência de pré-temporada completa para Emerson Royal, por exemplo, foi consequência de um planejamento atropelado. O clube não pode repetir esse cenário em 2026. O ano está começando a ser construído agora, antes mesmo do próximo treino, antes mesmo de qualquer bola rolar. Cada conversa faz diferença, cada ajuste muda a rota e qualquer demora pode custar competitividade. A pressa não deve atropelar a estratégia, mas o tempo não pode ser desperdiçado. E é nesse cenário que Marcos Leonardo surge como um nome capaz de mudar o ambiente interno. A simples possibilidade de contar com um atacante jovem, com fome de jogo e ainda em ascensão, cria um novo horizonte. Não se trata de descartar Pedro, que segue sendo referência técnica e ídolo da torcida. O ponto é aumentar possibilidades. Ampliar repertório e preparar o time para um calendário longo e desgastante. O Flamengo aprendeu, em anos recentes, que depender de uma única peça ofensiva pode custar decisões importantes. Quando o time fica refém de um estilo de jogo, perde imprevisibilidade. Marcos Leonardo oferece o contrário disso. Ele permite variações, permite mexer na estrutura, permite mudar postura ofensiva conforme o adversário. Essa é a essência de uma contratação estratégica e não apenas um movimento de mercado. Enquanto isso, o clima entre os jogadores que podem deixar o clube é de incerteza. Michael aguarda a definição do próprio caminho. Alan espera entender se existe espaço real para reiniciar o ciclo. Cebolinha pensa sobre minutos e sequência, e Matias Vinha observa um futuro que ainda não foi determinado. O curioso é que cada um deles vive uma situação diferente, mas todos se conectam pelo mesmo ponto central: decisão técnica. O Flamengo não está se desfazendo de atletas por impulso ou por pressão. A ideia é montar uma estrutura funcional e competitiva, mesmo que para isso seja preciso abrir mão de nomes conhecidos. A torcida pode não gostar dessa parte do processo, mas todo time vencedor passa por renovação. Manter um elenco por identidade emocional e não por necessidade esportiva é um erro que já custou caro no passado. O clube não quer repetir. Do lado do campo, Emerson Royal tenta virar a página de um início turbulento. A promessa de que 2026 será o ano de retomada ganhou força depois da própria fala do jogador, reconhecendo limitações, assumindo responsabilidade e projetando um novo estágio físico e técnico. Essa postura agrada internamente, porque mostra que não existe acomodação. O Flamengo precisa desse tipo de mentalidade. Jogador que entende cobrança, absorve crítica e devolve com evolução. Varela, por outro lado, vive o momento oposto. Terminou a temporada valorizado e com confiança alta, principalmente depois de atuações de peso. Essa disputa saudável deixa o setor menos previsível e obriga os dois a se manterem no limite. Quando existe concorrência real por posição, o rendimento sobe e o padrão coletivo sobe junto. Do outro lado do elenco, a preocupação com o meio-campo permanece. Alan não conseguiu encontrar encaixe e isso ficou evidente na lista de relacionados de momentos importantes. Quando um jogador perde espaço até mesmo em convocações, é sinal de que o ciclo está se encerrando naturalmente. A falta de minutos não acontece por acaso. É reflexo de adaptação incompleta, de estilo de jogo que não conversa com o que o treinador pede ou simplesmente de escolhas técnicas. Em um time com ambições continentais, esse tipo de decisão não pode ser sentimental.
é puramente esportiva. E o Flamengo entendeu isso. Para que o elenco funcione, cada peça precisa ser capaz de entregar minimamente aquilo que o sistema exige. A espera pela decisão sobre Felipe Luiz, portanto, vai muito além do nome. É sobre identidade, sobre filosofia, sobre direção esportiva. Se o treinador continuar, fica claro que o Flamengo vai apostar em uma reformulação pensada, mas sem ruptura total, ajuste e não reconstrução. Se a renovação não acontecer, um novo técnico teria que assumir decisões que não foram dele, com o elenco montado por outra filosofia e mercado já em fase avançada. Isso coloca ainda mais peso na necessidade de resolver logo o acordo. Não apenas para tranquilizar a torcida, mas para definir o rumo das negociações. Cada dia sem assinatura é um dia em que a preparação atrasa. Enquanto isso, a chance envolvendo Marcos Leonardo segue como um ponto de esperança imediata. A mudança na regra internacional, reduzindo vagas para estrangeiros, abriu espaço para conversas. Não é todos os dias que um clube como o Flamengo tem possibilidade de entrar em negociação com um jogador desse calibre sem desembolsar cifras fora da realidade. Um empréstimo pode ser suficiente para testar encaixe, medir adaptação e até projetar uma compra futura, com negociação mais confortável. Se o clube fizer esse movimento com convicção, pode transformar uma oportunidade casual em uma contratação histórica. Mas tudo depende de alinhamento interno, porque nenhuma chegada faz sentido se o ambiente ao redor estiver indefinido. O momento é de reorganização. O Flamengo está entre decisões que moldam temporada, que mexem com a hierarquia do elenco e que podem alterar o estilo de jogo. A diretoria observa, a comissão técnica planeja, o mercado se move e o torcedor acompanha, esperando que as peças se encaixem antes da bola rolar. Não é exagero dizer que este período pode definir o que o Mengão será ao longo de 2026. E todas essas escolhas vão ecoar nos treinos, nos jogos, na arquibancada e na atmosfera que envolve o clube. Cada passo precisa ser calculado, cada confirmação precisa ser firme, cada movimentação precisa apontar para um time competitivo. Porque o Flamengo sabe que não existe espaço para meio termo e o torcedor sabe que não aceita menos que protagonismo. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! Nos bastidores do futebol brasileiro, poucas histórias chamam tanta atenção quanto aquela que ninguém confirma oficialmente, mas todo mundo comenta em voz baixa. O nome de Hulk voltou a circular com força no Flamengo, e não como simples especulação distante. A informação que corre internamente é de que o atacante já estaria integrado ao ambiente rubro-negro, ainda que longe dos holofotes. O silêncio não é coincidência. Ele faz parte de uma estratégia cuidadosamente desenhada. Fontes próximas ao clube indicam que a movimentação envolve mais do que um anúncio bombástico. O Flamengo entende o peso do nome Hulk, tanto esportivo quanto midiático, e trabalha para que qualquer passo seja dado no momento exato. A chegada discreta evitaria pressão externa, especulações infladas e até interferências de mercado. Dentro do ninho, a palavra mais repetida seria adaptação. O jogador precisaria se ambientar ao novo contexto, avaliar condições físicas e alinhar expectativas com a comissão técnica. A diretoria também teria motivos jurídicos e contratuais para manter descrição absoluta. Questões burocráticas, ajustes finais e detalhes financeiros exigiriam cautela total.
Um vazamento precoce poderia comprometer negociações paralelas e até criar ruídos com outros atletas do elenco. Por isso, a orientação interna seria clara: negar, desconversar e seguir trabalhando. O que alimenta ainda mais o rumor é o comportamento de pessoas próximas ao jogador, que passaram a evitar entrevistas e reduzir drasticamente a presença em redes sociais. Funcionários do clube, por sua vez, adotaram o mesmo padrão. Quando todos se calam ao mesmo tempo, o futebol ensina que algo grande está sendo preparado. Se confirmada, a movimentação representaria uma aposta clara do Flamengo em experiência, liderança e impacto imediato. Hulk não seria apenas mais um reforço, mas uma peça simbólica, capaz de mudar o clima do elenco e o patamar das ambições. Até lá, o silêncio segue como protagonista. E no futebol, silêncio raramente significa ausência. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando. Hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.